Denilda, a gente está à frente das quartas culturais, né, dessa ação extensionista que a faculdade faz há mais de 2 anos, então talvez vocês tenham me visto, né, na quarta cultural, e também alguns alunos que acabam entrando em contato, né, por mais que a grande maioria aqui sejam alunos de polos, né, e aí vocês têm os gestores dos polos, mas às vezes tem aluno que nos procura aqui também, né, na sede, fala com a gente, e talvez alguns já tenham tido a oportunidade de falar comigo. Mas eu sou a professora Cândida, né, Cândida Brito, eu sou coordenadora de ensino da Faculdade de Jardins, tá? Também sou coordenadora para o ENAD, né? Então, já há alguns anos que eu fico à frente do ENAD, certo? Esse ano a gente tem mais uma vez o ENAD, né? O ENAD é o Exame Nacional de Desempenho Estudantil, é um exame que ele tem um caráter obrigatório. Só para que vocês entendam, antes de eu compartilhar a apresentação com vocês, os cursos, né, superiores no Brasil, eles passam pelo ENAD, por essa avaliação. Só que até o ano passado, essa avaliação ela acontecia de maneira trianual, era a cada 3 anos. A cada 3 anos, nós tínhamos o ENAD. A partir do ano passado, as licenciaturas, somente as licenciaturas, o MEC agora trouxe como anual. Então, todos os anos a gente tem o ENAD para aqueles alunos que fazem licenciaturas. Então, licenciatura em Pedagogia, licenciatura em Letras, licenciatura em Matemática, licenciatura em História, Geografia, né? Todos eles fazem ENAD, todos os anos fazem ENAD, tá? O que é que isso sinaliza? Por exemplo, eu vou só dizer para vocês, eu tenho certeza que tem gente aqui que fez ENAD ano passado. Vocês aqui, por exemplo, se eu tiver algum aluno de 7º semestre e que não vai concluir o curso, né, por alguma razão, até 31 de agosto do próximo ano, vai fazer ENAD no ano que vem novamente. Tá? Então, desde o ano passado que o MEC, ele trouxe essa novidade, que é para as licenciaturas, esse exame agora, que tem caráter obrigatório, ele passa a ser anual, tá? Estou vendo que já tem algumas perguntas no chat, e aí eu peço que vocês segurem um pouco a ansiedade, porque a gente tem uma apresentação aqui bem descritiva do que é o ENAD, e acredito que algumas dessas indagações que vocês estão fazendo no chat a gente vai contemplar. Se a gente não contemplar, durante a minha sala vocês vão questionando, que aí a gente vai tirando essas dúvidas, tá? Então, a primeira coisa importante é que o ENAD ele é anual, ele tem caráter obrigatório, vocês vão saber, né? Eu trouxe isso também na apresentação, e que essa é uma novidade que o Ministério da Educação trouxe desde o ano passado. Anteriormente, o ENAD acontecia de 3 anos, eram ciclos trianuais para as licenciaturas, mas a partir do ano passado, o ENAD, o MEC trouxe o ENAD anual, então anualmente se faz ENAD. Eu tive alguns alunos que me perguntaram, professor, eu fiz ENAD ano passado, vou fazer hoje, esse ano novamente? Se se enquadra. Porque às vezes a internet é de vocês, tá, gente? E aí eu não sei. Para vocês, minha fala está travando ou vocês estão conseguindo ouvir bem? E aí? Eu estou ouvindo bem. Pronto, perfeito. Então, Silvana, acredito que deve ser sua internet. Ou então faça o teste. Você saia da sala, depois entre novamente, tá? Para ver, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Eu tenho uma apresentação para compartilhar com vocês, tá? É uma apresentação longa, alguns slides. Eu vou tentar ser um pouco mais breve. Esses slides depois eu vou também estar compartilhando com vocês, tá? Então, não se preocupe, por exemplo, se eu passar, né, algum slide de maneira mais rápida, mas todos esses slides, eles vão estar disponíveis para vocês, tá? Quando vocês estiverem visualizando os slides, por favor, me avisem quando vocês visualizarem. Deixa eu colocar aqui em modo apresentação. Vocês conseguem já visualizar os slides? Vocês estão visualizando os slides, gente? Um slide verde que tem ENAD e licenciaturas? Sim. Sim, né? Pronto. Essa apresentação é um pouco grande, tá? Eu não consigo ver a sala agora, viu, gente? Exatamente, porque eu estou aqui na tela do PowerPoint, né? Mas
a qualquer momento, como eu falei, vocês abrem o microfone, professora, explique novamente, professora, estou com uma dúvida, tá? Que esse é o momento da gente tirar todas as dúvidas. Por isso que eu venho falando para vocês desde a semana passada que esse momento, né, agora, ele é muito importante porque é um momento coletivo para a gente tirar todas as dúvidas, é o momento de eu apresentar para vocês o que é o ENAD, né, o que é esse Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Desculpe que acabou de sair daqui em 2024, mas na verdade é 2025, tá? Então, a gente, agora é o momento da gente estar tirando todas as dúvidas e fazendo todas as apresentações, né, sobre o ENAD e também da Prova Nacional Docente, que também é uma novidade que o Ministério da Educação trouxe para esse ano e que também muitos de vocês ficaram um pouco confusos em relação a isso, tá? Qual é o impacto, né, da legislação sobre o ENAD? O ENAD, como eu falei para vocês, é o Exame Nacional de Desempenho, né, estudantil. Ele vem através de uma série de normativas, então o ENAD não é algo criado pela Faculdade de Jardins, tá? O ENAD, ele é uma determinação do Ministério da Educação para estar avaliando realmente o desempenho dos nossos estudantes de todos os cursos, as licenciaturas desde o ano passado, que elas passaram a ter esse acompanhamento, essa avaliação anualmente, né? E isso se dá porque, se vocês me perguntassem assim, professora, por que o MEC agora quer avaliar as licenciaturas todos os anos? Isso se deu por conta de uma defasagem mesmo no nível de qualidade dos professores no Brasil. Então, como forma de estar avaliando e de estar acompanhando, de fato, a formação desse professor, né, o desempenho desse aluno que vai ser professor em breve, né, já que o ENAD, todos os alunos concluintes, ou seja, aqueles que em breve já vão estar em sala de aula, então o MEC ele quer estar avaliando o desempenho desse estudante, como é o processo de formação dele, para que ele de fato seja, né, um estudante que se torne professor com qualidade. Então, as diretrizes curriculares nacionais de formação de professores, ENAD das licenciaturas, como eu falei para vocês que agora é anual, e aí a gente tem como grande novidade para esse ano a Prova Nacional Docente. Alguns slides eu vou passar de maneira mais rápida, tá? Mas depois vocês vão ter disponível para vocês esses slides e vocês podem estar voltando e dando uma lida. A Prova Nacional Docente, gente, ela foi criada esse ano pelo governo federal, como eu falei até para vocês no grupo. O que é a Prova Nacional Docente? Vou até voltar aqui para a sala para eu acompanhar aqui também vocês. A Prova Nacional Docente, gente, é uma forma que o Ministério da Educação criou para aproveitar o desempenho de vocês, o desempenho dos alunos concluintes, dentro desse processo avaliativo que é o ENAD, e ser uma forma de vocês acessarem, né, de vocês terem uma pontuação nos concursos públicos. Então, aqueles municípios que aderirem, né, à Prova Nacional Docente, ele vai indicar no seu processo ali de concurso, né, no seu edital, de que forma eles vão aproveitar a Prova Nacional Docente. Talvez algum município ou estado ele utilize a Prova Nacional Docente de maneira integral, vai dizer, olha, aquela pessoa que tem maior pontuação vai estar na frente e vai concorrer à vaga, não vai precisar nem fazer uma outra prova do concurso. Ou possa ser que tenha municípios que digam, olha, a Prova Nacional Docente vai fazer parte da prova de títulos, né? Todo concurso público não tem prova de títulos também, né? A pós-graduação que você tem, o curso que você fez, enfim, depende do edital. Então, a Prova Nacional Docente, gente, é uma forma interessante. Ele é estudante. Então, essa prova que vocês vão fazer agora do ENAD é a Prova Nacional Docente. A pontuação que vocês obtiverem nessa prova, elas podem garantir para vocês uma boa colocação no curso. Professora, todos os municípios estão aptos? Não, somente aqueles municípios que aderiram à Prova Nacional Docente. Eu não saberia dizer para vocês nesse momento quantos municípios aderiram, não sei, tá? Teve até uma gestora que me perguntou hoje sobre isso, e hoje infelizmente eu não tive tempo de tentar estar lá no site do governo para tentar saber quantos municípios aderiram, mas o que eu sei é que já tem um grande número de municípios que aderiram à Prova Nacional Docente e com certeza, a partir do momento que tiver, né, uma divulgação muito maior em relação a isso, a tendência é que os municípios eles também façam a adesão à Prova Nacional Docente. Todos vocês que vão fazer ENAD, que já estão inscritos, porque a inscrição no ENAD, quem faz é a faculdade, todos vocês, os 341 alunos hoje, que a Faculdade de Jardins tem, e que vai fazer o ENAD, todos já estão inscritos no ENAD, né, porque é obrigação da faculdade, lá em junho,
houve um período, que vocês podem até ver lá no edital, de inscrição. Então, o que a faculdade faz? Faz um levantamento daqueles alunos que têm mais de 80% acima de carga horária já cumprida no curso e que precisam fazer ENAD. São os alunos concluintes. Aqueles alunos que têm mais de 80% do curso já feito, certo? Então, todos vocês vão fazer o ENAD e todos vocês automaticamente já estão com a Prova Nacional Docente. Aquela data que eu falei para vocês na semana passada era da isenção da taxa. Existe uma taxa, porque vamos supor que vocês conheçam um professor aí do município de vocês e que eles querem fazer a Prova Nacional Docente. Eles vão se inscrever, como se estivessem se inscrevendo para um concurso público, e existe uma taxa. Para vocês que vão fazer o ENAD, essa taxa fica como isenção, vocês não precisam pagar. Então, anteriormente, né, houve uma confusão nesse sentido. A orientação era que vocês entrassem lá naquele site, né, da PNAD, da Prova Nacional Docente, e solicitassem a isenção. Hoje eu recebi uma mensagem, né, uma informação, dizendo que todos os alunos que já estão inscritos, automaticamente eles já são isentos da taxa, certo? Pronto. Vamos lá, vamos continuar, vamos avançando aqui. Qual é o impacto, né, do ENAD para a gente, né, para a vida acadêmica, para a instituição, para vocês, enfim, em relação a tudo? Primeiro que o ENAD ele impacta diretamente na vida do curso, através da nota que vocês tiram no ENAD, isso impacta positivamente ou negativamente na avaliação que o curso tem. Obviamente que não é somente a nota do ENAD, mas o ENAD ele também compõe uma das notas para que a gente avalie o nosso curso, certo? Os cursos participantes desse ano, além das licenciaturas, a gente tem os bacharelados, os tecnólogos que também vão fazer prova do ENAD esse ano. Quem são os atores desse processo? Quem são os personagens envolvidos no processo do ENAD? A faculdade, obviamente, né? Alunos, e a gente tem os supervisores e orientadores de estágio. Aí eu quero bastante calma, porque é um segundo momento da avaliação do ENAD. O ENAD, gente, vocês fazem duas avaliações, certo? Vocês vão fazer a prova no dia 26 de outubro, nos municípios de vocês, tá? E vocês também fazem uma avaliação prática. A prova é a avaliação teórica, que é uma prova com questões objetivas e subjetivas, tá? E vocês também participam de uma avaliação prática. A avaliação prática, só quem faz são alunos que estão em estágio em regência. Se eu tiver alguém aqui nessa sala que faz estágio 1, por exemplo, que é estágio na educação infantil, que é mais a nível de observação, não vai fazer a avaliação prática. Estágio 2 e estágio 3 vão fazer a avaliação prática. O que é essa avaliação prática? A avaliação prática é o momento que você a gente vai falar sobre isso detalhadamente mais à frente, mas de maneira bem rápida. A avaliação prática, vocês vão marcar uma aula com o seu supervisor de prática, aquele professor que acompanhou vocês lá no estágio. E esse professor, que é chamado de supervisor de ensino, ele vai estar ali com um instrumental que é encaminhado pelo MEC e que ele vai ter que avaliar vocês nessa aula que vai ser agendada, certo? Então, ele vai avaliar aquilo que o MEC pede e depois ele vai colocar essa avaliação no sistema, do INEP, certo? Então, vocês, a grande maioria de vocês passam por duas fases avaliativas. A prova no dia 26 de outubro e vocês também vão fazer uma avaliação prática. Então, quem são esses atores envolvidos? Vocês, alunos, supervisor de ensino, orientador. Quem é o orientador? Aquele que está na faculdade. Então, por exemplo, Unilatos, o pessoal da Unilatos. Quem é o orientador? Professora Marisete, professora Tiziana, professora Andréa, né? Polo de Pintadas, professora Margarida, é orientadora. Ela também vai precisar ser cadastrada na plataforma do INEP, vai precisar responder questionário, enfim, isso tudo sob determinação do MEC e que faz parte do processo do ENAD, certo? Mas aí a gente vai falar com mais tranquilidade sobre essa avaliação prática e teórica também mais à frente. Qual é a legislação que envolve o ENAD? A gente tem várias, gente. A lei 10.861 de 2004, alguns decretos, portarias, as diretrizes da prova de conhecimento específico, até o edital desse ano, edital número 57 de 29 de maio de 2025, que é aquele edital que eu encaminhei para vocês no grupo, né, que eu falei para vocês que é de suma importância que vocês façam a leitura. Gente, para mim, é inadmissível que um aluno vai passar por um processo avaliativo e nem ele conheça o edital desse processo avaliativo que ele está fazendo.
Por mais que tenha a professora Cândida aqui, que vai esmiuçar tudo para vocês hoje, mas é interessante que vocês leiam o edital. Tem mais de 15 dias que eu venho dizendo a vocês, gente, leiam o edital, é importante. Eu sei que ele é extenso, mas é interessante que vocês façam a leitura. Quem não quer ler o edital todo? Eu construí um manual, eu sintetizei esse edital, né, e mandei para vocês. Ali naquele manual tem as informações mais importantes do edital, certo? Por quê? Porque vocês precisam entender como é que o processo funciona. O ENAD, ele é um exame obrigatório que tem como uma das parcelas, né, um desses componentes, que é a faculdade, mas principalmente tem vocês alunos, que são protagonistas. Vocês precisam entender que existem etapas do ENAD que só vocês fazem. Professora, se eu deixar de preencher o questionário a partir de 14 de julho, vocês ficam irregulares para o ENAD. Professora, o que significa ficar irregular para o ENAD? Significa... deixa eu só ver aqui as mensagens, gente. Eu tenho algumas mensagens aqui no chat. O que significa ficar irregular para o ENAD? Significa que aquele aluno que vai se formar em janeiro, fevereiro, março, ele vai ter a conclusão do curso dele, vai ficar parada, e ele só vai poder solicitar a colação de grau dele a partir de setembro do ano que vem, né? Então, esses são os impactos quando o aluno fica irregular. Então, é interessante que vocês entendam bem o processo, que vocês saibam, que vocês conheçam todas as etapas, para que vocês cumpram a parte de vocês. A faculdade está cumprindo a parte dela, inscrever vocês, acompanhar, orientar, mostrar os caminhos, mas o aluno ele precisa fazer a parte dele. Qual é a parte dele? Entender o processo, saber qual é o momento que vocês vão entrar. Então, existe um cadastro que precisa ser feito a partir de 14 de julho, existe um questionário do estudante que precisa ser respondido a partir do dia 14 de julho. Professora, se eu não consigo responder, vocês ficam irregulares. Você não fica irregular para a Faculdade de Jardim, você fica irregular para o MEC. Não é algo que a Faculdade de Jardim depois vai conseguir dar um jeitinho. Não. Quando o aluno fica irregular, o Ministério da Educação só vai dar a regularidade daqui a um ano. Na verdade, mais de um ano, só em setembro do ano que vem, tá? Então, são esses pontos que vocês precisam ficar bem atentos. Quais são os instrumentos de avaliação do ENAD? A avaliação teórica, a prova que vocês vão realizar no município de vocês no dia 26 de outubro, e a avaliação prática, que vai existir um período lá, tá? E vocês vão agendar essa avaliação prática. Algumas pessoas me perguntaram assim, professora, essa prova, como é que é? A gente vai fazer lá no polo? Não, gente, não tem nada a ver com a faculdade, não. É como vestibular, é como o Enem. Se vocês viram o edital, se vocês viram o cronograma, inclusive ele está aqui na minha apresentação, existe um momento lá que o INEP, né, que o ENAD, ele vai divulgar os locais de prova. Quais são esses locais de prova? Quando eu cadastrei vocês, quando eu inscrevi vocês, né, eu coloquei o município que vocês estão vinculados, que é o município do Polo, tá? Tem alguém que me disse que está com várias telas aqui, né? E agora? Olha aí, por favor. Agora está com várias telas ou só aparece sistema Zenado para vocês? Só dois para mim. Agora, como é que tá, gente? Alguém fala aí para mim, por favor. Tem várias telas ou só sistema tá uma Zenado. tela do Islam? Pronto, perfeito. Então, professor, onde é que eu vou fazer minha prova? Vou dar um exemplo. Quando eu inscrevi vocês, vamos lá, vamos supor Polo Pintadas, né? Então, eu escrevi um aluno lá de Pintadas, aí ele me pergunta qual é o município. Eu coloquei lá Pintadas, na Bahia, certo? Vocês, quando forem responder o questionário do estudante e fazer o cadastro de vocês vão colocar o município que vocês residem. Porque eu sei que muitos de vocês não moram na mesma cidade a qual o polo tem a sede, né? O INEP, ele vai ali fazer aquela mediação entre onde o polo está e onde vocês estão, certo? Existe em alguns casos que o MEC ele dispensa o aluno de fazer prova. Por exemplo, ano passado, eu tive uma aluna aqui de Sergipe que ela residia em Nossa Senhora da Glória, que é um município daqui sergipano, só que ela era vinculada a um polo que tinha mais de 100 quilômetros de distância. Então, o INEP, ele dispensou essa aluna de fazer prova. Pronto, ok, ela está regular, não foi ela. Por quê? Porque polos onde tem uma distância de mais de 50 quilômetros, de onde o aluno reside até o polo, o MEC ele dispensa para fazer a prova. Aí não tem prejuízos para o aluno, certo? Então, é a professora Cândida que vai saber onde vocês vão fazer a prova? Não, gente.
o MEC, quando a gente apresentar o cronograma aqui, vocês vão ver, vai existir uma data específica que vocês vão receber o local onde vocês vão fazer prova. Gente, é da mesma forma como o Enem. Vocês vão ter cartão de inscrição, a sala vai ter ali um instrutor, vai ter cartão de respostas. Vocês não podem sair da prova antes de 2 horas de relógio, tá? A prova tem duração de 4 horas, mas ninguém sai da sala antes de 2 horas. Ah, não quero responder, não sei responder nada, ou então responde rápido. Tem que esperar 2 horas para sair da sala, tá? Então, tem todas essas questões que envolvem o ENAD. Quem são os atores desse processo? O INEP, né? O PI, que é o procurador institucional, que da nossa instituição é o diretor, né? A gente tem um coordenador de curso, que no caso sou eu, a professora Cândida, o estudante, que são vocês. Hoje nós temos para esse cenário só de pedagogia 341 alunos que vão fazer. A gente tem o supervisor e o orientador, que são esses 2 atores para a avaliação prática, tá? O supervisor é aquele professor que acompanhou vocês no estágio, certo? Que acompanha, né, para quem não terminou ainda. E o orientador é o que fica na faculdade, aquele que orienta a elaborar o relatório, que vê o seu material, tá? Que foram aqueles que eu citei. Aqui em Aracaju, por exemplo, quem faz sou eu sou a orientadora, certo? Então, quem são esses estudantes que foram inscritos no ENAD? Ingressantes, eles também participam do ENAD. Quem são os ingressantes? Alunos de primeiro e de segundo semestre. Só que os ingressantes, a gente só inscreve eles, mas eles não fazem prova, né? Os ingressantes, a gente só vai incluir eles a partir de setembro, de 15 de setembro. Mas os concluintes, que são vocês, todos vocês, a gente inscreve e vocês também devem fazer a prova. Os ingressantes, a gente só inscreve, mas não faz prova. Os concluintes fazem prova, certo? Então, quem são os concluintes? São aqueles alunos que têm previsão de integralização, ou seja, que têm previsão de mais de 80% do curso. A gente fez um cálculo rápido, são alunos que estão no 7º e 8º semestre. Alunos de 7º e 8º semestre são alunos que a gente chama de concluintes, certo? Então, todos vocês estão dentro, né, se encaixam dentro desse perfil, então todos vocês fazem ENAD, certo? Bom, a avaliação prática, como eu disse a vocês, quem são esses estudantes, né, de vocês aí que vão fazer a avaliação prática? São todos os alunos que estão em regência de classe, né, que estão ali em regência nesse momento, a partir de julho, né, até o final de julho do ano que vem. Então, por exemplo, professora, eu estou no estágio 2, eu já estou na regência, vai fazer a avaliação prática. Professora, eu estou no estágio 3, estou em regência, vai fazer a avaliação prática, certo? Alguns fazem agora, nesse segundo semestre de 2025, aqueles que, por exemplo, estão no estágio 3, e quem está, por exemplo, no estágio 2, vai fazer no primeiro semestre de 2026. Isso aí, com calma. Eu também não quero antecipar a avaliação prática, até porque as inscrições para a avaliação prática, elas não começam agora. Eu quero hoje focar muito no que é o ENAD, nas responsabilidades de vocês, mas apresentar que vocês aqui fazem, além da prova, no dia 26 de outubro, vocês que não é o caso aqui de vocês, certo? Isso aqui, como é uma apresentação que também vai servir para os estudantes ingressantes, né? Mas os ingressantes a gente não foca. O local da prova, certo? Lembrando que isso tudo está no edital, tá, gente? Todas essas informações que eu estou trazendo para vocês, vocês encontram no edital. O INEP, ele vai definir a lista de municípios de aplicação de provas que estará disponível no portal do INEP. No ato da realização da inscrição do concluinte pelo coordenador, será vinculada a respectiva inscrição com o município da sede do curso presencial ou do polo de apoio presencial. Aquilo que eu falei para vocês. Então, vamos supor, é um aluno lá da professora Rejane, Polo Notável, acho que é um Buranas, né, o município, né, se eu não me engano, né? Então, o que é que a gente fez? A gente escreveu lá os alunos do Polo Notável, colocou lá que o polo fica em Buranas, vamos supor, né, um exemplo, eu não consigo também decorar todos, tá? Vamos supor, mas aí eu tenho um aluno que não mora em Buranas, ele mora no município vizinho, então o que é que o INEP vai fazer? Ele vai avaliar a distância entre a residência do aluno e o local, né, do polo, e vai verificar se existe uma compatibilidade, e se naquele município
tem colégios que vai estar disponível para aplicação da prova. Tendo, esse aluno vai ser direcionado para lá, certo, gente? Agora está em várias telas, gente, porque eu voltei aqui para a sala, certo? Daqui a pouco a gente volta, eu não sei porque que isso está acontecendo, infelizmente, tá? Vamos lá, gente, vamos voltar aqui, ok? Entendida essa questão do local das provas, quando a gente chegar aqui no cronograma, vocês vão visualizar qual é o período que o INEP vai falar para vocês. Olha, uma coisa importante agora sobre o local da prova. O INEP, ao INEP, reserva-se o direito de acrescentar, suprimir ou substituir municípios de aplicação da prova, visando a garantia das condições logísticas e de segurança para a aplicação da prova. Nesses casos, o estudante será realocado para o município próximo que atenda às condições logísticas ou será dispensado de realização da prova. Lembram que eu falei para vocês que eu tive uma aluna no semestre passado que ela foi dispensada. Ela mora em um município que estava muito distante, tinha mais de 100 quilômetros do polo dela e na cidade dela não tinha nenhuma escola que iria fazer prova, que foi disponibilizado pelo INEP para a realização da prova, certo? Então, o local da prova, ele vai funcionar dessa maneira. O ENAD, ele avaliará os cursos e as instituições da educação superior a partir do desempenho dos estudantes, com os seguintes objetivos. Qual é o objetivo do ENAD? Aferir, conhecer, enfim, medir, saber, identificar o desempenho dos estudantes em prova teórica e suas percepções sobre o processo formativo da graduação, tá? É por isso que o INEP, ele criou o ENAD, para ouvir de vocês, alunos, além de entender, como vocês estão, mas também entender como foi o processo de formação de vocês, tá? Então, é uma forma também de avaliar a instituição. Avaliar com fins diagnósticos os conhecimentos, as competências e as habilidades práticas desenvolvidas pelos estudantes na graduação, bem como levantar informações a respeito das características, condições e atividades práticas realizadas, certo? Então, o ENAD, ele tem também esse objetivo diagnóstico, com a avaliação prática. E aí, vamos diagnosticar como é que esses alunos, eles estão na regência, que professores são esses que estão sendo formados, será que o meu professor, ele tem domínio lá na didática, será que ele consegue compreender o tema, o conteúdo que ele está trabalhando, será que esses conteúdos, eles estão alinhados com o que a BNCC pede hoje, tá? Os resultados do ENAD, E aí, o que é que faz com os resultados, do ENAD de vocês? Os resultados dos estudantes servirão para a produção de informações subsidiárias às ações de indução da qualidade da educação superior no âmbito dos SINAES, tá? Que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Através do resultado do ENAD, a gente vai saber como é que o nosso aluno está, a nível de instituição de ensino superior. Compreende, gente? Até agora, gente, alguma dúvida? Até agora, vocês querem falar alguma coisa a respeito do ENAD? E aí? Tem alguém que disse assim, que eu estou falando muito rápido. Gente, eu tenho 82 slides. E tem coisas que eu estou passando rápido mesmo, porque talvez não sejam coisas tão importantes, tá? Aquilo que de fato for o mais importante, podem ficar tranquilos que eu vou falar com um pouco mais de tranquilidade, certo, gente? Para não comprometer. Mas lembrando, qualquer dúvida, qualquer coisa que passou, que de repente vocês não entenderam, abre o microfone e fala, certo? Professora, está falando muito. Acompanhar a divulgação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao ENAD que forem publicados no Diário Oficial da União, no portal do INEP ou no sistema ENAD, a depender do tipo de informação divulgada. Parágrafo único. É de responsabilidade da faculdade informar o estudante habilitado sobre sua inscrição no ENAD. Aquilo que fizemos. Por isso que criamos o grupo, por isso que pedimos aos polos para que entrassem também em contato com vocês, que falassem da importância de entrar no grupo, porque é humanamente impossível para mim, com 341 alunos, ligar para cada um individualmente. Sem contar que às vezes eu tenho um aluno que informou um telefone errado, que no nosso cadastro na instituição é um telefone que não existe, Às vezes é um aluno que mudou de celular,
Então a gente contou muito, né, nesse período e conta ainda com a parceria com os polos, né, com os professores que estão nos polos, para nos ajudar, para serem parceiros de fato nesse processo. Por quê? Porque toda a informação sobre o ENAD é responsabilidade da faculdade e vocês precisam entender que a gente precisa passar essas informações. Então, por exemplo, eu ouvi muito no grupo, meu Deus, quantas mensagens, tem muitas mensagens mesmo, gente. Infelizmente, é um processo que a gente precisa passar para vocês essas informações, né? Eu entendo que às vezes é humanamente impossível a gente abrir ali um grupo de WhatsApp e ter 100 mensagens, mas com calma a gente ir filtrando. A grande maioria de vocês não são alunos soltos, são alunos que estão com turmas, então perguntar ao colega, e no grupo paralelo que vocês têm da faculdade, e aí gente, o que é que tem de importante lá que a professora Cândida colocou no ENAD, né? E vocês irem também se apoiando, se ajudando, um ajudando ao outro, perguntar ao gestor do polo, professora Tânia, professora Margarida, professora Marisete, Andréa, professor Daniel, professora Rejane, né? Professor Alessandro, e perguntando, professor, e aí, estou com essa dúvida, ou vim diretamente. Nem sempre eu consigo responder na mesma velocidade que vocês me perguntam. Por quê? Porque eu tenho 341 alunos só de ENAD, fora as outras demandas que a gente tem no dia a dia e fora os outros alunos, tá? Então, nem sempre a gente consegue, mas coloca lá no grupo, vão se apoiando. Às vezes um aluno não entendeu, mas o colega entendeu, já pode ajudar o outro e vai nesse processo. E o mais importante, façam a leitura, né? Eu acredito que lendo o material, às vezes tem videoaulas, gente, no YouTube, que fala muito bem lá do ENAD, da Prova Nacional Docente. Então, é buscar também essas alternativas. Mas nós estamos aqui para auxiliar vocês, para ajudar vocês. Nem sempre a gente consegue na velocidade que vocês desejam, né? Às vezes o aluno coloca uma mensagem que a gente responda de maneira imediata. Hoje de manhã mesmo alguém falou comigo e 5 minutos depois a pessoa estava botando um monte de interrogações, né? A gente não consegue ter essa disponibilidade, né, de maneira automática, assim. Mas, ao longo do dia, a gente vai tentando responder, até porque a gente não fica só com o ENAD, né? A gente tem uma série de outras atribuições e demandas aqui na faculdade, certo? Então, é de responsabilidade dos estudantes, agora é com vocês, vejam. Para a faculdade, qual é a responsabilidade da faculdade? Inscrever vocês, acompanhar, passar todas as informações e novidades que o ENAD traz, tá? E qual é a responsabilidade do aluno, dos estudantes? É de responsabilidade dos estudantes inscritos no ENAD acompanhar a divulgação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao exame, que forem publicados no Diário Oficial da União, informados no portal do INEP e no sistema ENAD, no sistema PND, né, que é da Prova Nacional Docente, ou no sistema ENAMED, que nesse caso não é para vocês, mas é para os estudantes de medicina, porque medicina esse ano também vai ser avaliado no ENAD, certo? Então, vocês também têm essa responsabilidade de acompanhar tudo que vem. Por quê? Porque às vezes o MEC, ele passa uma informação para a gente, com uma semana depois modifica, às vezes ele dá um prazo para a gente, depois ele diz que aquele prazo aumentou, mudou, tá? Então, vocês também precisam acompanhar, certo? O ENAD das licenciaturas, ele será composto por 2 processos, né? A avaliação teórica, que é a prova prática que vocês vão fazer no dia 26, e a avaliação prática. É aquilo que eu também trouxe para vocês de maneira rápida, mas que a gente vai depois trabalhar de maneira com mais calma, né? Sobre a avaliação prática. A avaliação teórica abrangerá a aplicação dos seguintes instrumentos para os estudantes. Uma prova teórica destinada a aferir o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programados previstos nas diretrizes curriculares nacionais do respectivo curso, no caso de vocês, pedagogia, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico da sua profissão, ligadas à realidade brasileira e mundial e outras áreas do conhecimento. O que é que vai cair na prova teórica? A prova teórica ela tem conhecimentos específicos que estão ligados às diretrizes curriculares nacionais, mas ela também vai ter questões ligadas à profissão, ligadas à realidade brasileira e mundial, tá? Então, questões sobre a realidade social, sobre temas de acontecimentos no mundo, né, e no Brasil atualmente, também caem. Quanto a conteúdo, eu não vou adentrar, até porque vocês vão ter aulas preparatórias e no primeiro momento a professora com certeza vai tratar isso com vocês. Questionário do estudante. E aí eu quero chamar a atenção para o questionário do estudante, porque o questionário do estudante, ele é... tem gente ainda que continua perguntando aqui no chat como se inscrever. Não consigo entender quando vocês falam, não consigo me inscrever. Inscrever em quê, gente?
porque a inscrição para o ENAD já foi feita, todos vocês estão inscritos. Se for sobre a sala no ambiente virtual, não é uma inscrição, mas é um login, é um acesso, que é CPF e CPF, tá? Vocês precisam ser claros quando vocês perguntam, porque senão para mim fica muito difícil de entender, tá bom? Mas aí vamos por partes. Tem um aluno aqui que perguntou, a nota do ENAD serve para concursos? A nota que você tira do ENAD, como o ENAD ele é a prova nacional docente, vai servir para concurso. Ela serve para concurso. E aí, professora, vai servir como? Vai depender do edital, ali daquele concurso público. Talvez tenha edital que vai dizer que a pontuação que você fez na prova, ela vai ser prova de títulos. Ah, a prova tem 30 questões, vamos supor. Quem acertou 30 tem tantos pontos, quem acertou 20 tem tantos pontos. Talvez a prova seja o próprio concurso. A gente não sabe, porque isso vai depender de cada edital. Uma coisa é certa, os municípios que aderiram à Prova Nacional Docente, eles vão contar com essa prova para admitir de maneira efetiva professores, certo? Entenderam? Aí vamos lá voltar aqui para a apresentação do questionário do estudante. O questionário do estudante, gente, ele é obrigatório. Ele vai ser aberto a partir do dia 14 de julho. A gente daqui a pouco vai ver pelo cronograma. E o questionário do estudante, ele tem como objetivo coletar informações que vão caracterizar o perfil do estudante, certo? A partir de julho... Oi, quem falou? Quem quer falar? A partir de 14 de julho, o ENAD, ele abre para que vocês entrem lá na plataforma do ENAD com a senha do Gov. Foi por isso que eu falei para vocês. Quem não tem Gov, tem que criar, né? Professor, eu tenho Gov, mas esqueci minha senha está bloqueada, vai ter que resolver isso aí. Minha senha está bloqueada, vai ter que entrar lá, ver quais são as etapas para desbloquear a senha. Professor, esqueci minha senha, vai ter que resgatar a senha, tá? Infelizmente, o Gov é algo pessoal, só quem resolve são vocês. Tem situações, gente, algumas pessoas semana passada foram no meu privado para dizer assim, professora, para mim está aparecendo uma mensagem de que os meus dados na Receita Federal estão divergentes. Gente, aí é uma situação que o aluno vai ter que contactar a Receita e saber o que está acontecendo. Às vezes acontece da pessoa casar, mudar de nome, e aí não mudou lá na Receita Federal, ou então se divorcia, quer retirar o nome, retirou, mas não foi na Receita, aí dá também problema. Então, são situações que a professora Cândida nem a Faculdade de Jardins vai conseguir resolver. Vocês precisam contactar lá a Receita para resolver aquela situação. A mesma coisa é do Gov. O Gov, a professora Cândida nem ninguém na Faculdade de Jardins consegue resolver, porque o Gov ele é pessoal, é só o aluno. Então, o acesso de vocês à plataforma do ENAD se dá através do Gov, com a senha do Gov. A partir do dia 14, vocês vão precisar acessar para fazer duas coisas. Primeiro, o cadastro do estudante e segundo, responder ao questionário do estudante. Gente, esses dois processos que vocês vão fazer, eles são importantíssimos. Inclusive, quem deixar de preencher, ele fica irregular. Daqui a pouco a gente vai chegar no cronograma e vocês vão ver que existe um prazo. Abre no dia 14, mas fecha dia tal. A professora perdeu o prazo. Infelizmente, a professora Cândida não tem como fazer nada. O aluno vai... Oi, pode falar. Uma dúvida. Essa última parte que a professora está falando, ela é feita por um site ou pela sala? Não, é pelo site, tá? Que é até eu já até coloquei no grupo, mas hoje a gente apresenta novamente. É o site do ENAD, que aí vocês vão clicar e aí vocês colocam lá o perfil como estudante e vai acessar essa sala. Aí vai aparecer lá para vocês, preenchimento do questionário, o aluno vai e responde. Aquela sala, gente, e aí foi boa a pergunta da aluna agora, aquela sala que nós criamos dentro do AVA, aquela que vocês entram, né, vocês acessam com o CPF de vocês, e a senha é também o CPF, é uma sala como se fosse de uma disciplina qualquer de vocês, tá? Eu sei que muitos de vocês não tiveram acesso ao AVA, mas vocês vão logar através do site da faculdade e vão entrar lá na sala do ENAD que nós preparamos. Essa sala é uma sala que a gente já tem alguns materiais, mas que a gente vai colocar mais, e a professora também vai colocar mais, tá? Mais material para vocês darem uma estudada, né? Darem uma revisada em alguns conteúdos. É uma sala onde, no mês de outubro, nós vamos promover um simuladão como forma de treinar, né? E esse simuladão,
os 3 primeiros colocados, né, que obtiverem a maior pontuação, vão ganhar bolsas integrais de pós-graduação. O aluno vai escolher uma pós que ele quer, uma pós que a gente tenha, né, que a gente oferte no EAD, e vai ter a gratuidade naquela pós. Ano passado a gente também fez isso, e esse ano nós vamos fazer de novo. Então, a sala do ENAD é uma sala só para vocês acessarem, olhar o material, ver o que a gente vai postar, ter acesso ao simuladão lá em outubro, tá? Mas ela não é algo assim, professora, não me inscrevi na sala. Digamos que é o menor prejuízo, digamos assim, porque a sala lá no AVA é nossa, né? Então, se o aluno não está conseguindo acessar, eu até mandei o contato de Emilton, que é nosso TI, que ele resolve. Né? Professora, não me consegue de jeito nenhum, botei meu CPF e CPF não consigo. Aí o TI vai ver o que está acontecendo e resolve. Mas é só para uma sala, certo? Professora, essa sala do ENAD, ele entra pelo CPF e CPF? Isso. Deixa eu tentar abrir aqui para vocês, A sala do ENAD, vocês vão acessar da seguinte forma, deixa eu ver se vocês já conseguem visualizar aqui, tá? Peraí. Vocês conseguem ver aqui o site da faculdade? Documentos institucionais, vocês estão vendo? Sim, dá Pronto. Eu vou iniciar com o site da faculdade. Coloquei aqui, faculdadejardins.com.br. Estão vendo aqui, eu estou circulando, acesso ao AVA. Estão vendo? Estão vendo aqui, gente? Não conseguem ver? Pronto. Aí vocês vão colocar o CPF de vocês, o login é o CPF, né? A senha, CPF também. E aí vocês clicam em entrar. Pronto. Aí vocês, pronto. Quando logar aqui, vocês estão dentro do ambiente virtual. Aqui é o ambiente virtual. Como o meu perfil é de professora, a sala não vai aparecer aqui para mim, certo? Mas eu vou procurar aqui a sala. Para vocês, quando vocês entrarem logo, vai aparecer assim, INAD, tá? INAD Pedagogia 2025. Aqui, como o meu perfil é de professora, é de forma diferente. Mas aí eu vou mostrar para vocês o que é a sala do INAD. Tem essas 2 salas. A sala do INAD da gente é essa daqui, INAD 2025 Pedagogia. Aí vocês clicam aqui, entrar no curso. Ok? Pronto. Aqui é a sala do INAD. Tem uma apresentação. Aqui tem um fórum. Que a gente a professora que vai trabalhar os conteúdos com vocês também pode aqui abrir um fórum com vocês de debate, de discussão. Aqui tem o edital, que eu mandei para vocês no grupo, mas aqui também tem. Aqui também tem o manual do estudante do ENAD, o manual que eu falei para vocês, que eu também coloquei no grupo, mas que está aqui dentro do ambiente. Aqui tem algumas dicas, tá? Preparatórias para o ENAD. Aqui tem alguns materiais, PPP, Fundamentos da Educação Infantil, Teorias da Aprendizagem, Legislação Educacional, conteúdos que vocês podem abrir e já ir estudando, certo? Tem o nosso card aqui dos aulões preparatórios que vai ser ministrado pela professora Érica Monteiro, tá? À medida que o tempo for passando, vocês vão ver que essa sala ela vai ser modificada, porque a gente vai colocar mais material para vocês estudarem, e em outubro nós vamos disponibilizar aqui dentro dessa sala um simuladão que vocês vão fazer por aqui, pelo AVA. Vocês vão entrar, vão clicar, vão responder ao simulado, e aí depois a gente vai ver quem... prof, eu acredito que a dúvida da maioria das pessoas aí é porque a gente conhece como um portal da faculdade. Isso. Aí entra no CPF, acessa o CPF e o login, mas muitos nunca nem tiveram acesso a esse portal. Para vocês. E aí, vocês conseguiram testar? Eu sei que algumas pessoas já acessaram, né? Mas não consigo ter o controle de todos, né? A gente orienta e a gente está dizendo para vocês como é que se faz esse caminho, né? Entrou no site da faculdade, colocou ali o login, que é o CPF, a senha é o CPF, sem ponto, sem vírgula, sem traço, sem espaço. Se o CPF começar com 00, tira esses zeros, tá? E aí tenta logar e clica lá, ok? Quem tiver com dificuldades, fala com a gente, que a gente vai orientar, tá bom? Mas aqui o caminho é esse que eu mostrei para vocês, certo? Ok, gente? Compreendido para vocês? Deixa eu
ver aqui as mensagens. Pronto, algumas pessoas aqui dizendo que já conseguiu. Deixa eu ver aqui. Ok, gente? Boa noite, professora. Boa noite. Queria saber se essa prova docente para a gente concluir é obrigatório, como a gente já está inscrito na do ENAD. Pronto, ela não é obrigatória, tá? Vocês vão ver aqui, eu vou apresentar para vocês mais para frente, que vai ter um período que vocês vão aderir, certo? Para a prova nacional docente. Agora, qual é o meu conselho? Vocês vão ter que fazer a prova do mesmo jeito, porque o ENAD é obrigatório para vocês. Então é só dar o ok, gente, porque vocês não perdem nada, na verdade vocês ganham, entendeu? Porque assim, é a mesma prova. Para o aluno, a prova nacional docente é a prova do ENAD, para quem é aluno. Professora, minha mãe é professora, ela quer fazer a prova nacional docente. Ela vai se inscrever, ela vai pagar a taxa de R$85 e lá no dia 23 de outubro ela vai fazer a prova, certo? Só que para ela não vai ser ENAD, para ela vai ser prova nacional docente. Para vocês é ENAD e prova nacional docente, entendeu? Vocês só ganham, gente. É um plus para vocês. Obviamente para aquele aluno que tiver confiante, se dedicar, né? Ter tranquilidade. Por quê? Porque fazendo uma boa prova, tendo uma boa pontuação, vocês podem ter, digamos que, sair na frente de muita gente na hora de um concurso público, entendeu? Porque vocês vão ter aquela nota já da prova que vai contar, que vai valer para o concurso público de vocês. Eu não sei, eu não posso afirmar de que forma o concurso vai aproveitar, mas para os municípios que vão aderir à prova nacional docente, eles vão contar com essa pontuação para selecionar, né, as pessoas, né, no concurso. Entendido, gente? Entendido? Bom, a prova teórica do ENAD, ó aqui, ó, vê, artigo 48, gente, edital, tá? A prova teórica do ENAD, das licenciaturas, será a mesma prova nacional docente, certo? Os conteúdos, diretrizes curriculares nacionais, em dispositivos normativos e em legislações. Conteúdos, a professora vai trabalhar com vocês. Vocês vão ter 4 encontros que a professora vai dar uma revisada. São conteúdos que vocês tiveram, né, durante o processo de formação e que vão revisar hoje, vão revisar a partir de julho, né, agora, com a primeira aula, vão revisar até o dia da prova, certo? O tempo mínimo de permanência na sala de aplicação da prova é de 2 horas, sendo permitida a assinatura da lista de presença somente após transcorrido esse período, aquilo que eu falei para vocês, né? Ninguém sai da sala antes de 2 horas. Professora, já fiz minha prova rápida, fiz ali em meia hora, vai ter que esperar 2 horas para entregar a prova, certo, gente? O estudante inscrito, né, pela faculdade no ENAD participará automaticamente da prova nacional docente. É a mesma prova, gente, entendeu? Para vocês que estão fazendo ENAD, a prova nacional docente é a prova do ENAD. Como é que ele aproveitou essa avaliação, né, para também unir a prova nacional docente? Entendido, gente? Não vou nem falar agora de avaliação prática, tá, gente? Vou até passar, que aqui o artigo 57 é sobre avaliação prática, mas a gente depois vai ter outro momento para falar especificamente da avaliação prática. Vocês no estágio, lá na escola, o que acompanha, e o orientador, somos nós da faculdade. Aqui em Aracaju, quem que orienta os estágios em pedagogia? A professora Cândida. Lá em Pintadas, quem acompanha o estágio? A professora lá em Filadélfia, quem acompanha os estágios? Não sei se é o professor Daniel ou se ele tem um professor que acompanha os estágios. Tem polos, às vezes, que tem um professor específico, né? Em Itajibá, por exemplo, lá com o professor Aurélio, eu sei que tem uma professora que acompanha os estágios, ela vai ser a orientadora, tá, gente? Entendido? Aqui é sobre avaliação prática, também vou passar rápido, porque depois a gente vai ter um momento só para falar da avaliação prática, tá? Que também tem outros critérios também e outras coisas que são importantes e que o aluno deve cumprir, tá? Então, aquilo que eu falei, o orientador de estágio é o docente, é o professor da instituição, e o supervisor é aquele professor da escola, aquele que acompanha vocês na escola, certo? Ou que acompanha, tá? É importante também que vocês
já anotem aí, já deixem tudo certinho. Estágio, se estiverem em estágio ainda, o local, a escola que vocês estão fazendo estágio, o que fizeram, o nome do supervisor e o contato desse supervisor, nome completo e o contato, telefone e e-mail. Por quê? Porque quando a gente começar a inscrever para avaliação prática, eu vou precisar entrar em contato com esses supervisores, tá? Apresentarem para ele o ENAD, né? Falar da importância da participação dele, tá? O MEC, ele paga, né, na verdade, esses supervisores, né, que participar do processo de ENAD, ele dá um valor irrisório do meu ponto de vista, mas enfim, é o valor que o MEC traz, que é R$100 para o supervisor, né, para cada aluno que ele tenha, não passando mais de 10. Vamos supor que o polo da Unilatos, eu tenho um professor da escola X que acompanhou 20 alunos, o MEC não vai pagar R$100 por cada aluno, ele paga no máximo por 10 alunos, então cada supervisor ele vai ter no máximo R$1.000, digamos assim, porque é R$100 por aluno, não extrapolando o limite de 10 alunos, certo? Mas aí é uma outra questão que a gente também faz reunião com o supervisor para explicar para ele, tá bom? Todo esse processo, certo, gente? E exige que a gente tenha o nome da escola certinho, o endereço da escola e o nome do supervisor. Isso vocês já podem ir fazendo, deixem aí arquivado que no momento certo, né, daqui umas 2, 3 semanas no máximo, eu vou estar entrando em contato com vocês no grupo e pedindo também que vocês me passem essa informação, tá? Porque senão eu não consigo cadastrar, certo? E aí esse aluno, ele vai ter um plano de aula que ele vai ter que elaborar. Esse plano de aula não é o modelo que a gente trabalha nos nossos estágios, mas é um modelo que o MEC, ele sinaliza, tá? Obviamente que ele está em sintonia com o nosso, mas não é igual, né? Então, esse aluno, ele vai ter que elaborar aquele plano de aula e vai ter que ministrar essa aula em um dia que ele vai agendar com o supervisor, e esse supervisor informa ao MEC, certo? E o supervisor vai avaliar vocês nesse momento de avaliação prática, certo, gente? E aqui são slides que eu estou falando dessa avaliação prática, né? Que eu estou falando como ela deve ser, mas que eu não vou me perder muito tempo falando no momento de hoje. Por quê? Porque eu vou deixar para falar da avaliação prática quando chegar o momento da avaliação prática, ok? Agora vamos focar nessa avaliação teórica e nessas questões e dúvidas que vocês têm ainda sobre o ENAD. Aqui, como eu falei para vocês, olha, o professor supervisor ele vai receber o valor de R$100 por avaliação, né? Até o limite de R$1.000 por semestre, tá vendo? Se esteja um limite de 10 alunos. Se eu tenho um supervisor que tem 15 alunos, né? 15 estagiários, ele vai receber no máximo R$1.000, tá bom, gente? Aí é uma determinação do MEC e do INEP, ok? Mas aí é para avaliação prática, tá? Então, todo aluno concluinte, né, que são vocês, alunos que estão no 7º ou 8º semestre, que não colam grau até 31 de agosto, né, são alunos que participam dessa avaliação teórica, que é a prova que vocês vão fazer no dia 26 de outubro, tá, gente? Professor, eu faço 2 cursos. Eu faço pedagogia na Faculdade de Jardins, mas também faço letras na Faculdade de Jardins. A faculdade só inscreve vocês em um curso. Ano passado eu tive vários alunos que faziam 2 licenciaturas, aí a gente escolheu uma das licenciaturas e ele fez um ENAD para uma das licenciaturas, ok, gente? Os estudantes concluintes habilitados à avaliação teórica, ou seja, a prova, e que está inscrito, né, para fazer o ENAD, em que não houver aplicação de prova no município sede do curso ou do polo, poderão ser dispensados da prova. Quem é que dispensa? É a Faculdade de Jardins, é a professora Cândida? Não, quem dispensa é o INEP, tá? Aí vocês recebem uma comunicação dizendo que está dispensado da prova, da avaliação. É por isso que vocês devem sempre acompanhar. A partir do momento que vocês acessarem a plataforma, a partir de 14 de julho, quando vocês forem fazer o cadastro e quando vocês forem preencher o questionário do estudante, vocês precisam sempre estar atentos. É pegar o cronograma, gente. Se vocês puderem imprimir, imprimam pelo menos o cronograma para vocês acompanharem. Ou se quiserem printar aquela parte do cronograma e ficar acompanhando, porque o cronograma ele vai mostrar para vocês o caminho. O momento que o INEP vai divulgar onde as provas serão realizadas, o momento que o INEP sinaliza quem foi dispensado da prova, tá? Isso tudo são comunicações que vocês recebem através do perfil de vocês no portal, certo?
Então, existem às vezes alunos que são dispensados da prova a depender do local onde residem, tá bom, gente? Vamos lá. Pronto, todos os estudantes habilitados para avaliação teórica, ou seja, todos os estudantes que forem inscritos, no caso, todos vocês que estão nessa sala hoje, né, deverão obrigatoriamente preencher o cadastro do estudante conforme as diretrizes e prazos estabelecidos. Os estudantes de licenciaturas deverão preencher as informações relativas ao cadastro do estudante no sistema da Prova Nacional Docente na funcionalidade de inscrição, certo? Então, vocês vão ver aqui, eu estou tentando adiantar aqui ao máximo para a gente chegar no cronograma. Vai existir um momento aqui, a data aqui pelo cronograma que vocês vão entrar na plataforma, tá? O preenchimento, vão entrar na plataforma e precisam preencher. O preenchimento completo e correto do cadastro é de responsabilidade do estudante. Observem que eu destaquei em amarelo aqui, ó. O preenchimento completo e correto do cadastro é de responsabilidade do estudante. O preenchimento do cadastro é pré-requisito obrigatório para a liberação do questionário do estudante. A partir de 14 de julho, vocês vão ter acesso ao cadastro e ao questionário. Ninguém consegue responder o questionário sem ter feito o cadastro. Então, observem o que diz aqui o artigo 93, né? O cadastro, ele é um pré-requisito para que vocês acessem o questionário, ok, gente? Então, primeiro faz o cadastro e aí o questionário ele é liberado. Por mais que a gente oriente, às vezes tem aluno que deixa as coisas tudo para a última hora. Aí eu vou dar uma dica de quem já acompanha a ENADE há algum tempo. E isso serve até para a gente, né, na instituição. Imaginem, gente, a quantidade de estudantes que a gente tem no Brasil todo acessando a plataforma do ENADE. Tem épocas, tem momentos que a plataforma fica, a gente não consegue acesso. Principalmente se vocês deixarem para os últimos dias. Aí fica aquela correria, aquele mal do brasileiro que às vezes deixa as coisas para a última hora. E aí eu tive alunos, professor, eu não consigo, o meu só fica rodando, eu não consigo abrir a página. Infelizmente a gente não consegue fazer nada. Existe um período, então abrir para o dia 14 de julho, gente, vamos lá, tem. Eu sei que para algumas pessoas é difícil, às vezes tem um celular que não consegue abrir, né? Eu sei dessas dificuldades, às vezes vocês estão em um local que a internet não é das melhores. Aí é buscar, gente, no município de vocês, de repente um colega, um vizinho, um parente que tem uma internet melhor, que tem um celular melhor, que de repente vai conseguir, né, abrir com tranquilidade. Se tiver uma lan house no município, é melhor do que às vezes vocês passarem dias e dias tentando, não conseguir e serem prejudicados por isso. Tá, gente? É uma dica que eu dou a vocês no final. Professora, a partir da manhã eu já posso preencher o meu cadastro? Vai vir um... Não, o cadastro começa a partir do dia 14 de julho. Eu vou abrir o cronograma aqui para vocês vão ver. A partir do dia 14, tá, gente? Primeiro faz o cadastro, Então, depois preenche o questionário. O questionário. Certo. Exatamente. Certo? Por nada. Tá? Aí, vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Sim, cortou um pouco. Sim, mas está travado um pouco. Mas vocês estão me ouvindo, gente? Sim, eu estou ouvindo bem. E tá voltou agora. Realmente caiu, mas eu voltei. Voltei. Tá, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui novamente com vocês, tá? Conseguem ver o slide? Portaria 359. Sim. Pronto, então é aqui. O questionário ele é um instrumento obrigatório, então todo aluno concluinte que está inscrito no ENADE deve preencher tanto o cadastro quanto o questionário, tá?
Então, aqui tem o endereço onde vocês vão preencher, mas nem se preocupem porque eu vou mandar isso no grupo também e esse material eu vou disponibilizar para vocês, tá, gente? Então, não se preocupem em anotar porque eu vou mandar para vocês, certo? Vamos lá. Isso aqui é a dispensa, o que é que torna o aluno regular ou não. Olha, se vocês, professora, se eu preencher meu cadastro corretamente, se eu fizer meu questionário tudo certinho, se eu for fazer minha prova tudo certinho, vai estar tudo ok comigo, tudo ok com vocês. Professora, não consegui preencher o questionário do estudante e o prazo se encerrou. Vocês estão irregulares. Você está irregular. O que isso significa? Como eu falei para vocês no início, o aluno irregular, ele vai, se ele se formar, por exemplo, em março do ano que vem, ele não vai poder receber o diploma dele. Ele vai ter que esperar até setembro, até que o MEC torne ele regular. E essa regularidade, ela se dá depois de 1 ano e 1 mês, contados a partir de agora, ou seja, setembro do ano que vem. Certo? Professora, no dia da aplicação da prova do ENAD, o meu chefe não me liberou do meu trabalho ou fiquei doente. Vocês vão ter que pedir um atestado. Se for um trabalho, ano passado eu tive um aluno que trabalhava numa borracharia aqui no município aqui de Sergipe e o local de trabalho dele não dispensou ele para ir fazer a prova. O que foi que eu orientei a ele? Olha, você vai pegar uma declaração que naquele dia você estava trabalhando. E aí vai ter um momento certo, que eu também vou mostrar para vocês aqui no cronograma, que o aluno, quem faz isso é o aluno e não a professora. O aluno, ele vai entrar lá na plataforma do ENAD, vai digitalizar essa declaração e vai colocar lá. Quem é que vai analisar isso aí? O MEC. E aí o MEC dando um deferimento positivo, ok. O aluno fica regular, porque infelizmente não foi culpa dele. Professora, estou doente, fiquei doente no dia, passei mal e não pude fazer a prova. Vão pegar um atestado médico e também, né, no momento certo, vão postar esse atestado médico lá na plataforma do ENAD e o MEC depois vai dar o deferimento, vai dispensar vocês. Não, aquele aluno estava doente no dia, então ele não pode ser prejudicado. Lembrando que para vocês apresentarem isso tudo para o MEC, vocês precisam ter um documento. Não adianta só escrever texto. É documental. O MEC, ele pede que vocês anexem essa declaração, esse atestado, entendeu? Professora, meu filho ficou doente no dia, eu tive que acompanhar. Vai pedir ao médico lá que ele faça uma declaração lá, um atestado que vocês estavam acompanhando, né, uma pessoa que estava doente no dia. Se vocês não tiverem justificativa, vocês vão ficar irregular. A prova é obrigatória. Quando o aluno perde, ele não tem uma justificativa para a ausência dele, ele fica irregular, certo, gente? Agora, quando ele tem uma justificativa, nem se preocupem, porque automaticamente depois o MEC, ele dá o deferimento positivo e vocês não têm prejuízos nenhum em relação a isso, certo, gente? Aí eu vou adiantar isso aqui, porque tem algumas coisas aqui que é da avaliação prática, que eu não quero entrar na avaliação prática agora com vocês, tá? Porque isso aí vai ser para frente, a gente vai ter um outro momento para avaliação prática, mas eu quero chegar aqui no cronograma para que vocês saibam aqui dos prazos. Ó, esse aqui é o primeiro cronograma. Esse cronograma ele está disponível para vocês lá no edital, certo? No manual que eu mandei para vocês ele também está lá, ok? E aqui tem tudo que a gente precisa fazer por ENAD. Algumas coisas é de responsabilidade do INEP, do coordenador do curso, e outras coisas é responsabilidade do estudante. Observem que o que eu destaquei de amarelo é responsabilidade da gente, da faculdade, do coordenador, tá? Aí vejam aqui a continuação. Professora, está sem som. Isso por nada, tá vendo? Isso aqui quem faz é a faculdade. Quem faz? O coordenador, a gente acompanha. Bom, até o... E agora, a gente voltou? Estou gravando muito, professor. Voltou, mas não está aparecendo bem. Não, é que eu tirei aqui do compartilhamento, mas voltou agora, vocês me ouvem? Pronto, tá ótimo. Pronto. Tem algumas pessoas colocando aqui áudio ruim. Não sei se é a minha internet
de vocês, mas muita gente também falou que travou, então talvez minha internet também esteja oscilando, tá? Mas vamos lá para a gente tentar concluir, se for necessário a gente faz novamente uma reunião como essa, tá? Aí vejam, gente, o que é importante aqui para vocês, tá? Preenchimento do questionário do coordenador, tá? Agora eu quero chegar aqui pro aluno, tá? Para que vocês vejam aqui a data de vocês. Pronto. Observem que esses 3 pontos que estão aqui em laranja, olha quem é o responsável, o aluno, o estudante. Ó, preenchimento do cadastro, o estudante, a partir de 14 de julho até 25 de julho, tá vendo? Nesse período aqui, vocês precisam entrar no sistema da Prova Nacional Docente, aquele endereço que estava no slide anterior, mas que depois eu vou encaminhar para vocês, vocês vão entrar e vão fazer o preenchimento do cadastro. Se eu tiver algum aluno aqui que precisa de atendimento especializado, né? Um aluno, por exemplo, que tem uma dificuldade. Oi. O slide não tá. Ah, joia, peraí. E agora, tá aparecendo, gente? Não. Aparece para vocês? Não. Sim, agora. Peraí. Pronto. Vocês estão vendo que esses 3 pontos aqui, número 1, 2 e 3, é responsabilidade do estudante, ó. Preenchimento do cadastro, de 14 a 25 de julho. Então, a partir do dia 14 de julho, a outra semana, a outra segunda-feira, de hoje a 8, né? De hoje a 8, não é isso? De hoje a 8, vocês vão entrar no sistema da PND, da Prova Nacional Docente. Eu vou encaminhar para vocês esse endereço, tá? Fiquem tranquilos que eu encaminho. Vocês vão entrar e vão preencher o cadastro a partir do dia 14, certo, gente? Obrigação de vocês. Quem é o responsável por isso? O estudante. Aquele aluno que precisa solicitar um atendimento especializado. Se porventura, né, eu não conheço vocês, né, gente? Eu não estou aí com vocês, não conheço vocês, mas se porventura tem um aluno que tem uma dificuldade de locomoção, que precisa de um atendimento especializado, um aluno, por exemplo, que tem pouca visão ou perda total da visão, que precisa de um atendimento especializado, nesse período também, de 14 a 25 de julho, vai entrar no sistema e vai solicitar esse atendimento especializado. E o questionário do estudante, da mesma forma, tá? Dentro desse período de 14 até 25 de julho, um prazo de menos de 10 dias, né, 9 dias na verdade, vocês têm para preencher o cadastro e preencher o questionário do estudante. Entendido para todo mundo? Essa é a parte mais importante da noite de hoje, para a gente. Primeiro é que vocês entendam o que é o ENAD, segundo é o cadastro e o questionário. Isso tudo que eu falei anteriormente é para chegar aqui, é para chegar nesse ponto. Entendido para todo mundo que a partir do dia 14 de julho até 25 de julho, vocês precisam entrar no sistema da Prova Nacional Docente e preencher o cadastro e o questionário. Entendido para todo mundo? E aí, gente, entendido para todo mundo? Sim, né? Pronto, perfeito. Vamos continuar aqui, tá? Pronto. Então, nesse primeiro momento, vocês precisam fazer o cadastro e responder ao questionário. E quem precisar de atendimento especializado, a partir do dia 14 de julho até o dia 25, isso para avaliação teórica. A avaliação prática a gente nem vai falar dela agora, tá? Para a gente não misturar as estações. Primeiro vamos falar sobre a avaliação teórica e esse cadastro e preenchimento do questionário para avaliação teórica. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando vocês forem para avaliação prática, vão precisar fazer também um novo cadastro e um novo questionário. Eu sei que é cansativo, mas infelizmente, gente, é a burocracia do ENAD. Ele pede tudo isso novamente, né? Mesmo que vocês já tenham feito. Ano passado, muita gente, professora, mas eu já preenchi. Preencheu da avaliação teórica, agora é para avaliação. Pelo INEP, aí tem esse período aqui de 4 a 8 de agosto para entrar com o recurso, tá? Tá vendo? O estudante também, tá bom? E aí, no dia 7 de outubro, o INEP ele vai divulgar os locais da prova. Ó, divulgação desses pontos que estão em azul. Divulgação dos locais da prova, dia 7 de outubro, tá vendo? Então, é no dia 7 de outubro que vocês vão saber aonde vocês vão fazer a prova, certo? E no dia 26 de outubro, vocês vão fazer a prova,
certo? Normalmente a prova, pelo menos até o ano passado, acontece pelo período da tarde, normalmente vai das 13 horas até as 17 horas, tá? Então, aqui, ó, os locais da prova, dia 7 de outubro e no dia 26, a aplicação da prova. E aí, eu não quero nem entrar aqui no mérito agora da avaliação, da avaliação prática, tem outros pontos aqui de avaliação prática, porque a gente vai ter esse momento aqui ainda da avaliação prática, certo? Aqui tem outros pontos aqui, né, importantes, mas eu vou focar no que é do que o estudante faz. Solicitação de dispensa de participação da prova. Vamos supor que um de vocês não conseguiu fazer a prova, sei lá, no dia da prova vocês ficaram doentes, tá? É a partir do dia 13 de dezembro que vocês vão colocar lá na plataforma o atestado ou a declaração e vão justificar por que vocês perderam a prova. Só no dia 13 de dezembro, certo? Então, não adianta lá, no dia da prova, dia 26, encher lá o WhatsApp da professora, dizendo assim, professora, fiquei doente, meu filho ficou doente, meu marido ficou doente, não pude ir, tive um problema. Vocês já sabem que a solicitação de dispensa, ela vai começar a partir do dia 13 de dezembro até 18 de janeiro de 2026. Vocês, como eu falei, vocês precisam de documentos. Então, se por um acaso vocês estiverem num atendimento médico, numa urgência ou trabalho, pede uma declaração, pede um atestado, e aí a partir de 13 de dezembro vocês vão lá na plataforma e vão ter que colocar essa dispensa de vocês, certo, gente? Deixa eu ver aqui o que mais do estudante. Depois vocês vão ter a resposta, né, dessa solicitação de dispensa, que normalmente é positiva. Até hoje eu não vi nada negativo, pelo menos dos alunos que precisaram, tá? E aqui depois a gente tem um cronograma da avaliação prática, que eu não vou, gente, falar agora sobre a avaliação prática, porque a inscrição para a avaliação prática inicia no dia 4 de agosto. Então, quando a gente tiver mais para o finzinho de julho, iniciozinho de agosto, antes do dia 4, eu vou marcar um outro Zoom com vocês e a gente vai conversar só sobre a avaliação prática, certo? O que eu peço a vocês até lá é que vocês já peguem os locais, né, que vocês estão fazendo ou que fizeram o estágio de vocês, né, o nome do supervisor completo e o contato do supervisor, um telefone com o WhatsApp e um e-mail, porque eu vou precisar disso aí, tá bom, gente? E aí, para finalizar, né, o que é importante para a gente? A Faculdade de Jardins, né, dentro desse processo do ENAD, a gente preparou um preparatório do ENAD, que são aulões, né, com a professora Érica. A professora Érica é professora do grupo, né, do curso de licenciatura em pedagogia, uma pessoa muito experiente, também professora, né, que está no chão da escola também, tá? Então, nos dias 21 de julho, 25 de agosto, 22 de setembro e 20 de outubro, tá? A professora vai estar via Zoom, das 19 até as 22 horas, revisando com vocês conteúdos, trabalhando com questões questões similares do ENAD, trabalhando com provas antigas do ENAD, para que vocês também conheçam, para que vocês revisem conteúdo, tá? Lembrando que a prova é no dia 26 de outubro e no dia 23 de outubro, tá? No meio entre a última aula e a prova do ENAD, a gente vai fazer um simuladão geral, via AVA. O AVA é aquela sala que eu entrei para vocês, que vocês entram pelo site da faculdade, certo? Então, a gente vai ter um simuladão com questões objetivas, tá? São de 30 a 40 questões. Ano passado, eu acho que a gente trabalhou com 40 questões. E aí, aqueles 3 primeiros melhores colocados, que obtiverem as melhores pontuações, vão ter bolsas de pós-graduação integrais, né, 100%. Então, o aluno escolhe dentro daquelas pós que a gente oferta, tá? E aí vai ter uma pós já garantida. Então, é dessa forma que a gente está organizando, que a gente organizou o nosso preparatório. Paralelo a isso aí, né? A gente está acompanhando, está com vocês, né, no dia a dia, para sanar todas as dúvidas. O que a gente pede, né, o que eu peço sempre, né, gente, é que leiam. Antes de procurar a professora, leiam. Por quê? Não é que a professora não possa responder, né? Eu até peço desculpa se alguns se sentiram ofendidos, porque às vezes eu falo assim, gente, leiam o material, leiam. Porque, na verdade, vocês precisam entender o processo.
Não é admissível que um aluno que vai fazer uma prova da envergadura do ENAD, que conta hoje, né, que a pontuação conta com a prova nacional docente, né, que vai ser benéfica para um concurso público, né, para cada um de vocês, que vocês não conheçam, vocês precisam conhecer, vocês precisam entender. E claro, eu estou aqui para ajudar vocês, para apoiar, para orientar, para acompanhar, como os polos também estão, mas vocês precisam entender o processo. Eu espero que esse momento de hoje à noite, apesar da gente ter falado de maneira rápida, mas é porque são muitas informações, né? Essa aula, essa reunião, ela tá gravada. Amanhã, aqui em Sergipe, é feriado. Então, quarta-feira, não garanto a vocês pela parte da manhã, porque o nosso TI, ele inicia o trabalho a partir das 14 horas. Mas pela parte da tarde, eu já peço a ele, né, esse link dessa reunião de hoje, já disponibilizo para vocês. Também vou deixar o link lá na sala, certo? E vocês podem estar vendo essa aula novamente, né? Tá ouvindo novamente. Para quem não pôde entrar hoje também vai conseguir assistir essa reunião. E eu também vou disponibilizar para vocês esses slides. Vocês podem dar uma lida, ver o cronograma direitinho. Lembrando que todas essas informações que eu trabalhei nos slides são informações que estão no edital, certo? Então, eu espero que vocês tenham, pelo menos, conseguido entender o que é essa prova do ENAD, o que é o ENAD, a obrigatoriedade, né? Como se dá a participação de vocês, que a participação do aluno é obrigatória e tem caráter, inclusive, de regularidade, certo? E vamos caminhando até outubro. Tem uma aluna aqui que perguntou, Josiane, se quem ainda não fez estágio, quem não fez estágio ou está no estágio 1, não faz avaliação prática. Avaliação prática só quem já fez ou está no estágio 2, ou quem já fez ou está... Quem já fez, quem é que faz avaliação prática? Quem nesse momento está no estágio 2 e no estágio... Professora, já concluiu meus estágios? Não faz. Professora, estou no estágio 2, nesse momento, faz. Professora, estou no estágio 1, não faz. Só quem faz avaliação prática é quem está no estágio 2 ou no 3, né? E aí quem está no 2 ainda vai ter o 3 para fazer no próximo semestre, certo? Então, avaliação prática, quem está no estágio 1 não faz, e quem está no estágio 2 e 3 vão fazer a avaliação prática. Professora, boa noite. Oi. Boa noite. Eu sou da turma D, a gente está no 7º semestre. Já era para a gente ter feito o 2º semestre, ou o estágio, se eu não me engano, em maio. O 3º estágio seria agora em julho. Só que a gente ainda não fez nenhum dos dois. Temos só o primeiro estágio, falta o 2º e o 3º. Nesse momento vocês não estão estagiando, não é isso? Não. Pronto. Se até dia 5 de agosto, que é o período que vai inscrever para a avaliação prática, se vocês ainda estiverem sem fazer estágio, vocês não vão ser inscritos na avaliação prática. Mas se até lá vocês já estiverem na avaliação, fazendo estágio, aí vocês vão ser inscritos para a avaliação prática. Professora, boa noite. Aí a gente avalia caso por caso, prova para avaliação teórica, escrito para avaliação teórica para prova, faz a partir do dia, deixa eu dar a data certinha aqui para vocês, tá? Da avaliação prática. A partir do dia 4 de agosto até 21 de novembro, aquele aluno que tiver em estágio, ele faz prova, ele faz avaliação prática. Se até lá tiver alguém que não esteja fazendo estágio, não faz. Ou que seja estágio, não faz. Licença, professora. Sim. Cortou. Sim. Nós não ouvimos o que você estava falando. Estava mostrando, mas não tinha voz. Pronto. Teve uma aluna que me perguntou assim, professora, a minha turma não iniciou ainda o estágio 2, tá? Se até o dia 4 de agosto vocês não estiverem fazendo estágio, vocês não vão para a avaliação prática. Mas se a partir de 4 de agosto vocês estiverem já no estágio, vocês entram para a avaliação prática. Entendido, gente? Só faz avaliação prática
quem está em estágio em regência. Pelas normas do estágio da Faculdade de Jardins, o estágio 2 e 3 são aqueles que a gente foca na regência, tá? Educação infantil, estágio 1. Oi, pode falar. No nosso caso, nós estamos no 7º semestre e nós não fizemos estágio nenhum até a data, então... Nem o estágio 1 vocês fizeram ainda? Não. Vocês são de que polo, gente? Me falem aí, por favor. Jardins. Itajubá. Não, mas Itajubá, né? Pronto, aí eu vou precisar entender lá com o professor Aurélio o que é que aconteceu, porque se vocês estão já no 7º semestre, era para vocês estarem, a partir de agora, já no estágio 2. Porque estágio, gente, não pode ser feito, não é como as outras disciplinas. Por exemplo, se vocês não fazem estágio no momento correto, vocês atrasam o curso de vocês, porque não pode fazer 2 estágios no mesmo período. Estágio tem que ser 1 por semestre. Mas aí essas questões específicas, por exemplo, Itajubá depois, se vocês quiserem, depois vocês me chamem no privado. A gente pode depois fazer uma reunião específica só com Itajubá, para a gente entender isso aí, tá bom? Amanhã aqui em Aracaju é feriado. Amanhã é feriado, então amanhã não estou trabalhando. Então, tanto essa aula de hoje, essa reunião de hoje, quanto essas orientações, eu só vou conseguir dar a vocês na quarta-feira, tá certo? Ok. Teve outra aluna aqui também, a Laine, que falou a mesma coisa. Eu estou no 7º semestre e não fizemos nenhum estágio. A avaliação prática do ENAD, quem não fez estágio não faz avaliação prática. Agora, a partir dessa informação, a gente tem um outro problema. Eu vou precisar entender o que é que está acontecendo porque um aluno de 7º período que não fez estágio ainda. A gente tem que entender por quê. Itajubá, por exemplo, é algo que me surpreende porque Itajubá é uma turma que vocês fazem presencial, né? E que vocês ingressaram ali todo mundo junto desde o 1º semestre. Então, eu não sei por que vocês não fizeram estágio, mas a gente vai entender e vai resolver. Fiquem tranquilas também. Tá bom, gente? Professora? Oi, Boa noite, eu sou Jaqueline, sou da turma C, Pedagogia C de Cansanção. A gente também só fez o primeiro estágio e estamos aguardando para fazer o 2º e o 3º, porém ainda não fizemos. E vocês estão no 7º também? Vocês estão no 7º semestre? Se eu não me engano, é no 7º ou no 8º, que a gente já vai finalizar esse final de ano. Só que no final do ano já é para a gente terminar. Ou no início do outro, não sei. Eu acredito que vocês só vão conseguir formar no próximo ano, tá? Porque vocês estão faltando 2 estágios. Não tem como fazer 2 estágios em um semestre só. Mas se até 4 de agosto, que é o período que a gente vai inscrever para a avaliação prática, se vocês não tiverem ainda em estágio, vocês não são inscritas para a avaliação prática. Tá? No caso da minha turma, já era para a gente ter iniciado, só que a gente não tem retorno da faculdade. Quando pergunta sobre o estágio, eles não mandaram a grade, que era para começar o estágio tudo certinho no mês de maio e o 3º no mês de julho, para a gente poder se formar nesse ano, porque teve alguns buracos no nosso estágio, ou no nosso semestre e está repondo as aulas agora. Então, quando vai falar com a faculdade sobre o estágio, a gente não tem retorno. Ou para poder entender, né? Qual o seu polo? Daqui de Conceição, Bahia. Lá, a faculdade, acredito que seja o polo, né? Quando você busca o polo, foi isso? Não, o polo assim, nem está funcionando por aqui. A gente entra em contato mesmo pelo WhatsApp. Mas não tem retorno. Aí eu vou precisar depois que você fale comigo. Como é seu nome? Meu nome é Cleila. Pronto, Cleila. Eu peço que você na quarta-feira fale comigo no privado, para a gente entender essa situação, para a gente levar até a professora Ticiana, tá? Para a gente resolver. O que é mais importante, gente? A gente tem aqui um grupo muito grande. Hoje, nessa reunião, somente 119 alunos, só que nós temos 340 alunos para o ENAD, certo? Então, são muitos alunos com situações diversas, tá? Aí a gente vai precisar entender cada caso.
O mais importante, até para a gente não perder o foco aqui da nossa reunião de hoje, o mais importante é que a avaliação prática só faz quem está em estágio no momento do período de inscrição. Quando é o período de inscrição? A partir de 4 de agosto. Então, a partir de 4 de agosto, eu vou entrar em contato com os polos e vou perguntar aos polos, professores do polo, né? O professor Rafael, Itamar, professora Margarida, professora Tânia, professor Aurélio, professora Cristiane, todos os gestores de polo. Quem são os alunos de vocês que nesse momento estão cursando estágio 2 ou 3? Aí eles vão me passar a lista. Esses alunos vão ser inscritos. Por exemplo, se eu tiver um aluno que no dia 4 de agosto não esteja em estágio, professor, eu tenho um aluno aqui que nós temos situações, são alunos que a gente chama de irregulares, às vezes são alunos que vieram de outra IES, né, que já cursaram outras disciplinas, mas que não fez estágio ainda, então são alunos que não vão ser inscritos, certo? E que vocês não vão ter prejuízos em relação a isso. Por quê? Porque vocês vão se enquadrar dentro daquilo que o ENAD pede ou não pede, certo? Então, a avaliação prática, gente, eu deixo para que a gente faça essa discussão em outro momento da avaliação prática, porque ela também exige uma série de orientações, mas o mais importante é que a noite de hoje foi para apresentar para vocês o que é o ENAD, deixar vocês tranquilos em relação, apesar do quantitativo de informações e de orientações, mas é um processo que que não é difícil, mas que exige esse comprometimento de vocês, que vocês entendam que vocês já são quase profissionais da educação, vão ser professores daqui, muito em breve vão ser colegas, né, meus colegas, né, de trabalho, de profissão, e vocês precisam também entender que processos como esses fazem parte também da vida profissional, certo? Então, fiquem tranquilos, a gente está aqui para dar todo o suporte e apoio. Vocês têm o meu contato do WhatsApp, que é o meu contato institucional, gente, que durante o meu horário de trabalho está todo disponível para vocês. Então, vocês podem estar entrando em contato, mas essas questões mais específicas a gente conversa no privado na quarta-feira. Mas, em relação ao ENAD, são essas informações que eu queria ter passado para vocês hoje. Esses slides e a gravação também dessa reunião, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Que vocês podem também estar revendo. Oi, quem falou? Professora, boa noite. Oi, boa noite. Professora, no nosso caso, como a gente não está tendo o polo, interfere alguma coisa na prova? Como assim que vocês não estão tendo polo? Porque a gente é igual a Cleida, falando sobre profissão. Eu também Sim. juntamente com a Cleia. E a gente não tem, quando a gente precisa falar, a gente fala com o Tiziano nem no WhatsApp, porém a Paula não tem. Tá, mas vocês conseguem conversar com a professora Tiziana, né? Sim, mas só que... Não. Sim, Pode falar. às vezes a gente só tem a questão do retorno, né? Que igual que ela falou, às vezes a gente não tem retorno, a gente fala com o WhatsApp, ou não tem retorno. E a Paula a gente não tem. Tá. Pronto, hoje a Unilatos tem um quantitativo grande de alunos, a professora, vocês sabem, que está tentando, né, está bem próxima de vocês e vem fazendo esse trabalho junto com a equipe dela, a professora André, a professora Marisete. Falem comigo. Tá muda, professor. Agora pergunta. Travou novamente. Tá certo? Oi, agora vocês ouvem? Quando vocês não conseguirem me chamar lá, seja para entender que também faz essa coisa. Certo? O que vocês não podem é ficar sem essa assistência. Então podem falar comigo, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Quarta-feira eu tenho tanto o pessoal do Itajibá quanto essa turma, né, que falou comigo agora de cansação. Falem comigo no privado, tá, gente? Pra gente ver quais são as situações que a gente também tá resolvendo, tá? Tá, muito obrigada. Por nada, gente. Gente, então ficamos combinados assim. Essa gravação eu passo o link para vocês na quarta. Esses slides também, tá? Os slides eu passo até hoje, já mando para vocês daqui a pouco. Se vocês tiverem mais dúvidas, a gente pode estar marcando esse Zoom, gente, qualquer dia. Professora, vamos fazer de novo um Zoom porque não ficou claro, a gente precisa entender melhor porque ficou difícil. A gente abre. Eu tenho disponibilidade, tem alguns dias que eu dou aula, mas tenho disponibilidade, a gente faz outras reuniões como essas, tá bom? É só vocês procurem, tá bom? Ok, gente?
Ó, obrigada, viu, pela participação de vocês, viu, pela compreensão também. E aí a gente vai se falando ao longo dessa semana, tá bom? Boa noite a todos, tá? Quase.